Olá pessoal, estamos aqui em mais um encontro do CCI mais perto de você. Hoje nesse formato diferente, formato de podcast, e vamos ter duas pessoas bem especiais lá do CCI para dividir esse momento aqui, tirar dúvidas, esclarecer e falar um pouquinho da importância da saúde mental e também da saúde social, seria assim falando. Porque durante as lives, geralmente a gente cuida muito do físico, do corpo. E só que hoje a gente vai ter uma entrevista com essas duas pessoas e vocês vão conhecer elas agora. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles a Cressol, a Unimed, a Pódium Alimentos e o Instituto Maurício Gelli. Nós também gostaríamos de pedir para que você compartilhe, mande para frente esse conteúdo, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no canal do Instituto Maurício Gelli. Então vamos lá, gostaria de apresentar aqui a Raniele e a Letícia. As duas trabalham no CCI, né? Desenvolvem as suas atividades ali, áreas diferentes. E eu gostaria de, antes da gente ter esse bate-papo aqui, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, da sua formação, né? Então vamos lá, vamos iniciar com a Rani? Pode ser. Olá, pessoal. Eu sou a Raniele, eu sou assistente social, né, do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Tem já 3 anos, eu iniciei meu trabalho em 2021, né? Mas eu me formei em 2019. Fiz uma pós-graduação, né, de serviço social em temas contemporâneos. Também fiz uma residência técnica, né, na qual eu desenvolvi as atividades da parte prática no complexo social, né, que é uma subdivisão do departamento penitenciário. E também fiz na parte da teoria, né, uma pós-graduação em gestão pública. E logo após, isso foi por 2 anos, aí logo após eu concluí essa residência técnica, eu iniciei meu trabalho no Instituto Maurício Gelli, né? E desde então eu tenho atuado, né, na área social ali dentro do Instituto, né? E é isso. E a Letícia? Oi, pessoal. É a caçulinha do CCI. O bebê. É. Muito prazer, meu nome é Letícia Zucco, eu sou a psicóloga do Instituto. Eu me formei recentemente, no ano passado, na Unicesumar, em Maringá. Tenho experiência clínica, mas com todas as faixas etárias. E esse é o meu primeiro contato com a psicologia social dentro do Centro de Convivência. É um trabalho recente, eu estou nesse trabalho há 1 mês. E estou gostando bastante, assim, do contato com os idosos. E é isso. E qual que é a importância assim, do trabalho de vocês dentro do CCI? Então, é bem importante o nosso trabalho, né? Principalmente porque o Centro de Convivência, né, a gente trabalha o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que dentro da proteção social básica está dentro do SUAS, né? Que é o Sistema Único da Assistência Social, a proteção social básica, né? E é muito importante para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né, ali, ofertar com qualidade, tanto porque são áreas diferentes, né, são áreas com olhar diferente, né, ali para o idoso, né. Então, é bastante importante a nossa atuação ali, né. São áreas diferentes, mas a gente vai se complementando, né? Sim. Porque até dentro da minha área ali, que cuida dessa parte da atividade física, né? Muitas pessoas olham de fora o CCI e acreditam que ali só exista hidroginástica, musculação, ginástica, alongamento, só atividade física, voltada realmente para essa parte da saúde, né? E é muito legal a gente estar divulgando essa outra parte, né? Sim. Porque a saúde mental, por exemplo, a gente sabe que é muito importante, né? Sim. E essa parte social, né? Que vocês conseguem ali detectar através das necessidades dos idosos, né? E vão desenvolvendo os trabalhos, né? Sim. E como se dá essa relação, vamos falar agora da psicologia com o serviço social dentro
do CCI? Então, Jane, como você mesma disse, o nosso trabalho ele se complementa. É um trabalho em conjunto, tanto na parte do acolhimento, das orientações, quanto do encaminhamento que é feito com a pessoa idosa que chega ali. Então, a psicologia e o serviço social trabalham unidas. Por exemplo, quando eu faço um acolhimento, um primeiro contato com algum idoso que me procura, e tem uma questão que não é de atribuição da psicologia, uma questão, por exemplo, de benefícios sociais, não é a minha parte, eu faço um encaminhamento para a Raniele. Então, a gente vai trocando informações e trabalhando juntas. Uhum. E é a mesma coisa, o contrário, né? Eu consigo identificar até onde vai as minhas atribuições enquanto assistente social e até onde não é minha atribuição. Aí, quando eu vejo que já não está ao meu alcance aquele atendimento, eu já faço os devidos encaminhamentos. Se eu ver que aquele idoso ele está, um exemplo, numa depressão, eu já sei que não é a minha área, então eu já vou lá, oriento, eu falo que tem a psicologia, porque a gente não faz o atendimento lá juntas, né? A gente faz separada, ela faz na sala dela, eu faço no meu. Quando há necessidade, a gente faz juntas, né? Mas a gente faz isso até porque, por ser, né, diferente, né? Eu tenho o meu olhar ali social e ela tem o dela, e a gente poder ter aquele trabalho mais voltado para nossas ações, para nossas áreas, a gente faz isso. Aí, quando eu vejo que não é da minha atribuição, eu já aviso o idoso, né? Falo, a gente tem a psicóloga aqui, ela funciona os atendimentos, né? Os acolhimentos de certa forma. E daí eu já encaminho, já faço o agendamento ali com a Letícia daí. Uhum. E é legal falar que nós também, da nossa área do esporte ali, né, da atividade física, a gente também consegue detectar algumas vezes, né? Sim. Uma tristeza, por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um processo de luto. Sim. E a gente sabe o quanto que é difícil essa fase, né? Então, assim, nós também, professores, conseguimos detectar e estamos ali fazendo essa ponte, né? Sim. De estar tentando encaminhar. Porque muitas vezes a pessoa nem se dá conta que aquele momento que ela está vivendo pode desencadear uma depressão, né? E quanto mais cedo a gente consegue começar a cuidar, a tratar, né? Fica tudo mais fácil, né? E tem a questão também, como nós estávamos discutindo aqui nos bastidores, questões dessa área social também, né? De você... Às vezes um idoso chega e fala da dificuldade que ele está tendo com aposentadoria, por exemplo, ou alguma outra... Isso. Né? E daí a gente também pode estar auxiliando, né, Rani? Sim. Como a Joane falou, né, é bastante importante também lembrar do trabalho, né, de quem está ali desenvolvendo as atividades físicas, né, porque às vezes o idoso iniciou ali a atividade e ele às vezes não passou pela gente ainda, né, não sabe. Porque o primeiro passo, o primeiro encaminhamento dele é para o exercício. Isso, né? O primeiro contato dele ali, né. Então, às vezes, o primeiro vínculo que ele vai criar ali vai ser com o orientador ali da atividade, né, que ele está desenvolvendo. Então, às vezes, ele se sente à vontade de encontrar algo, né. Pode até ser mesmo uma situação de violência, pode ser qualquer coisa. Ele precisa se sentir à vontade, se sentir ali com aquele vínculo ali com aquele orientador, né, ali da atividade, ele pode estar falando e daí é onde tem a ponte, né, da gente passar um para o outro, né, essa comunicação entre os profissionais para a gente poder fazer um trabalho com qualidade ali para a pessoa idosa. Né? Atender de fio a pavio, né? E daí ter realmente... a saúde cuidada e respeitada como um todo, né? E buscando o que é o maior tesouro na vida deles, que é ter um envelhecimento saudável, né? Não só essa parte física, como essa parte mental também. E qual que são os objetivos de vocês, né? Da atuação de vocês dentro do CCI? De maneira geral, o nosso objetivo é proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma autonomia dentro da minha área, o autoconhecimento, as informações, seja a psicoeducação, essa questão dos sentimentos, do emocional, como isso afeta também o nosso físico, né? Mas também a parte dos direitos da pessoa idosa, o que ela tem de benefício e tantas outras questões. E essa parte sua, no caso,
é feito só individualmente, assim, com esse idoso? Não. Num primeiro contato, é feito individual, que a gente chama do acolhimento psicológico. Aí é só eu e o idoso, né, na minha sala. Para que ele fique mais à vontade. Isso. Também e você possa conhecer, né? Sim. Os seus problemas, as suas dificuldades, né? Porque muitas pessoas, eu estou te perguntando porque muitas pessoas às vezes deixam de frequentar porque tem dificuldade de falar num grupo dos seus problemas, do que ela está passando, um caso de violência mesmo, que a pessoa sofra. E muitas vezes a coisa é tão natural que às vezes a pessoa nem encara aquilo como uma violência, porque a gente não sabe que existem vários tipos de violência, não é só a violência física, né? E conversando com eles, a gente vai conseguindo detectar, né? E isso é uma coisa bem, eu acho que importante na área de vocês também, de estar orientando, explicando, porque muitas vezes o idoso não encara aquilo como uma violência. E ele está sendo violentado, às vezes, pelo um filho que abusa, que faz com que ele pegue um empréstimo, por exemplo, né, no banco, e várias outras coisas, né? Então, e por isso que eu te perguntei, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né, dessa fala num grupo, assim. E daí isso vai ser sendo feito, assim, aos poucos. Como é que funciona, assim? No caso de passar esse idoso para um tratamento individual, para um grupo, porque o trabalho de grupo também é importante, né? Sim. Você olhar o seu problema e olhar o problema de outras pessoas e ver que às vezes muitas vezes é tão pequeno, né? Ali a gente acaba não tendo uma prática clínica, né? Uma psicoterapia, de ser vários encontros, uma coisa semanal, por conta da quantia de idosos, né? Que a gente atende no centro de convivência. Então, quando o idoso me procura ou quando tem algum encaminhamento, algum professor fala de algum caso específico, eu faço a busca ativa, tenho esse primeiro contato para saber o que está acontecendo, o que está angustiando aquela pessoa, né? A demanda dela. E dependendo do caso, a gente consegue agendar mais um encontro, 2, ali 3 no máximo. Mas desde esse primeiro encontro, eu reforço a ideia e a importância de participar dos grupos. Principalmente por conta desse fator de trocar, de ter contato, de ver que também tem mais pessoas que passam por situações parecidas, que não precisa falar no grupo aquilo que você não se sentir confortável, né? Que a gente pode marcar também um horário no particular. E a aderência tem sido muito boa para os grupos, a partir desse acolhimento, assim. E só o fato, às vezes, da pessoa estar ali e ouvindo, Sim. já é uma Sim. terapia, né? Porque você acaba percebendo as dificuldades da pessoa e como que ela enfrenta aquilo, e de repente aquilo serve para você também, né? Sim. E o que difere, assim, a atuação de vocês dentro do CCI? Né, tipo, a psicologia, ela vai voltar mais para a área das questões de emoções, mas vamos dizer da área da saúde mental mesmo, sabe? Como no meu caso, como eu sou assistente social, é mais voltado a questões questões sociais, vamos dizer as expressões da questão social, por exemplo, as vulnerabilidades, insuficiência de renda, questões de orientações, às vezes eles não sabem que eles têm direito a determinado direito que eles têm, né, que às vezes está em legislações, está em vigência, eles podem ter acesso, mas às vezes eles não sabem, a falta de informação. Então eu tô ali para orientá-los, para poder informá-los dos seus direitos. E nos grupos, né, o nosso grupo é um complemento, uma complementa a outra. O nosso grupo a gente não trabalha em conjunto, porque a gente sempre trabalha, a gente faz o nosso planejamento para que uma complemente a outra, né? Porque como a gente trabalha juntas, né, uma vai complementando a outra. Se eu trabalho determinado tema, ela também vai trabalhar ali meio que parecido, sabe? Como uma vai complementando a outra, só que na área da saúde mental e na área social, né? Então, a gente vai fazendo essa complementação, né? E participa aqueles que têm interesse, né? Então, a gente deixa isso aberto para eles, né? Semanalmente, né? Uma semana acontece comigo,
na outra semana acontece com a Letícia, né? Uhum. E é bem interessante sobre essa questão da gente falar sempre que a gente visa o grupo, né? Até porque ali a gente desenvolve o serviço de convivência, como eu falei, que o serviço de convivência é exatamente como o próprio nome fala, é desenvolver ali a convivência do idoso, porque a gente foca ali que o idoso ele tem a sua própria autonomia, que o idoso ele se sinta pertencente à nossa sociedade, que ele se sinta um sujeito de direito, né? Um sujeito que pode ter acesso ao que o município oferta para eles. Por exemplo, se o município tem ali algo que ele possa estar participando, e é um direito dele ele participar, que ele se sinta, né, nessa sociedade. E ali a gente trabalha muito isso, inclusive por isso que a gente sempre gosta muito lá no instituto, no centro de convivência, reforçar a questão que ali não é só atividade física, como a gente já iniciou falando, né? Que ali a gente volta aos outros assuntos também, né? Por mais que a gente consiga entender que a atividade física ela realmente traz muitos benefícios à saúde física, mas não é só isso que a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter um olhar também para as outras questões que a gente tem. Por isso que muitas vezes a gente traz palestras informativas sobre violências, porque existem vários tipos de violência. E às vezes, através de uma palestra, eles conseguem identificar, nossa, eu estou passando por isso. Então, eles podem estar nos procurando, aí sempre a gente deixa à disposição o nosso trabalho. Então, sempre tem essa articulação ali com eles. Então, essa parte da convivência, com que eles têm essa convivência com o comunitário, com essa parte, a gente sempre está prezando ali dentro do centro de convivência. E tem também essa questão dos temas que são lançados aí, né, durante o ano todo e que são trabalhados também, né? E são importantes. Eu acho que essa pergunta talvez vocês já tenham respondido aqui, ó. O Centro de Convivência do Idoso não realiza apenas atividades físicas, né? Pensando nisso, o que vocês desenvolvem, que seria isso que você falou, né? Além das atividades físicas, e o mais importante é esse trabalho, como é que fala? Unido aí de vocês, né? Sim. De você... o profissional tem que saber até onde que cabe ali a atuação dele, né? Como acontece, por exemplo, comigo, às vezes, durante uma aula, você perceber um idoso triste, né? Sim. Porque a gente vai convivendo com eles e você sabe o perfil, né? Então, você, através de um olhar, você já vê que aquela pessoa, naquele dia, não está bem. Então, você pode abordar, mas aí daí, né? Se ele coloca para fora ali uma dificuldade grande que ele está passando, como já aconteceu milhares de vezes comigo isso durante esses anos trabalhando com os idosos, né? Então, assim, é muito bom ter esse amparo ali dentro mesmo, porque às vezes quando você está trabalhando num outro local que não tem, você tem que orientar a pessoa, seria legal você procurar uma ajuda de um profissional, né? Porque a gente sabe que até onde que eu posso entrar e explicar e falar para ele, né? Sim. E ali dentro não, ali dentro a gente já tem todo mundo, essa parte multidisciplinar, Isso. né? E que isso facilita muito, porque ele ter ali dentro dentro do espaço, né? Alguém que possa orientar e ajudá-lo nessas questões sociais ou da saúde mental, tudo o que torna o CCI, ou como diz os alunos, um pedacinho do céu. Sim. E como a Letícia comentou, né, que eu acabei não comentando, ela faz o acolhimento, eu também faço acolhimento, né? Só que, claro, com um olhar na minha área, né? Que é mais assim, tentar identificar se o idoso, né, tá sofrendo alguma situação, né? E tentar fazer uma orientação e trabalhar em conjunto com a rede de atendimento, né, do próprio município, CRAS, CREAS, enfim. Tentar ali sempre se articulando ali com eles, né? E ter esse trabalho em conjunto, né? É importante falar que nem, por exemplo, num caso de violência, que a gente tem a suspeita de violência física, por exemplo. Sim. Um idoso que chega com um roxo no braço, alguma coisa, né? Até que ponto, no teu caso, né, você consegue avançar com ele,
Sim. você pode, né? Só para poder esclarecer, assim. Primeiramente, a gente faz ali o acolhimento, né? Uma escuta qualificada, tendo ali um profissionalismo, né? Para escutar ele, né? Entender o que está acontecendo, né? E De tentar fato. abordar de uma forma que seja... Sim. Que ele consiga colocar, né? Porque muitas primeiramente, para um idoso poder contar uma situação dessa pra gente, a gente tem que construir um vínculo com ele, né? Então, eu vou tentar construir esse vínculo. Se a partir do momento que ele me conta isso, é algo que, vamos dizer, foge, porque a gente tem o nosso sigilo profissional, né? Então, já é algo que eu já identifico que o idoso está em risco, né? Em situação de risco. Então, eu posso trabalhar ali de várias maneiras ali com ele. Eu posso, por exemplo, fazer um grupo voltado à violência, e que nesse grupo pode até ter mesmo outras mulheres que já passaram por isso e como que foi esse processo para ela poder ouvir, porque é muito difícil quem sofre violência, né? Principalmente se for dentro do ambiente familiar, né? Tipo, poder até mesmo acontecer esse ato de falar para alguém, né? Então, eu tenho que é como se trabalhar ali aos poucos, né? Mas, claro, com a emergência, e tentar encaminhar. No caso, a gente tentaria encaminhar, né, para a rede, né, conversar com a rede, comunicar, e que é onde a gente extrapola o sigilo, né, porque é algo que o idoso está em risco, e a gente vai trabalhar ali junto com aquele idoso de que forma ele vai enfrentar essa situação, de que forma a gente pode encontrar para que ele se sinta protegido e que dentro da legislação, às vezes, pegar uma medida protetiva, né? Tentar encontrar ali uma forma que aquele idoso esteja protegido, né? Que ele não passa mais por esse tipo de situação. E esse acolhimento acontece na área de você? Nas duas, Nas né? duas. Assim como a Ana Letícia, né? Ela vai fazer o acolhimento, daí já na parte mais... na parte da saúde mental mesmo, né? Nesse sentido, né? Ela vai fazer ali aquele acolhimento mais para entender como que ela tá, né? Porque provavelmente o emocional dela já deve estar abalado, né? Com certeza, porque muitas vezes antes mesmo da agressão física existe a violência psicológica, né? Então, tentar identificar, né? Uma pessoa que sofre uma violência ou qualquer tipo de violência, a gente sabe que além desse apoio, no caso da tua área, precisa também do apoio psicológico, né? Sim. Até para poder descobrir que aquilo ali realmente é uma violência. E o mais difícil é a gente saber que isso muitas vezes acontece dentro de casa, com um familiar, com uma pessoa próxima, né? Que deveria cuidar, né? E essa pessoa... muitas vezes tem o idoso ali por conta da aposentadoriazinha dele que ajuda ali nas despesas da casa, tudo, e vai levando ele de qualquer jeito. E muitas vezes a gente sabe de casos, às vezes a pessoa tem condições, vamos supor que ela precisaria usar uma fralda geriátrica, né? E que a gente sabe que o custo não é barato, né? Mas o dinheiro, de repente, não é voltado para o benefício dela, né? Para a saúde dela, para a melhora da vida dela. E é usado para pagar conta, para fazer compra de mercado. Tudo bem que o idoso come também, né? Usa mas a gente sabe que o primeiro a cuidar e a acolher tem que ser quem? A família, né? E nem sempre, a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, não, né? Nem sempre. Por isso também que a gente também desenvolve, né, esse trabalho, né, de fortalecimento da família, né? Mas é bem complicado mesmo. É legal até falar que a gente teve um trabalho esse ano, né, com buscando até essa questão, né? De trazer os filhos. Lembra que a gente fez uma atividade, né? E pediu para que os filhos viessem na atividade. Foi uma dinâmica, tudo, mas para eles perceberem o quanto que é importante manter esse vínculo, né? E a gente sabe que muitos idosos não conseguiram, né, levar seus familiares e tudo, devido a vários fatores, mas a gente vai sempre tentando aproximar eles cada vez mais, né? Porque
a família tem que estar ali como base, primeira coisa, como primeiro apoio, né? E nesse processo do envelhecimento que a gente lida tanto, a gente sabe que não é fácil, né? Envelhecer, não adianta a gente contar uma historinha e achar que é vocês ainda, mas eu já estou começando a viver. Eu falo assim, porque a gente vai mudando, nosso corpo vai mudando, a gente vai envelhecer, você vai sentir dores em lugares que você não sentia, e daí você vai percebendo que muitas coisas que você conseguia desenvolver fácil, você já não consegue, e o depender de alguém é que é a hora que bate aquele, meu Deus do céu, né? Sim. Que difícil que é você... Muitas vezes, vamos supor que um idoso caia, tem uma fratura, ele vai precisar de alguém para ajudar ali. Ele tinha uma vida totalmente independente, vai precisar de alguém para auxiliar num banho, auxiliar ali para tomar medicação. E daí? Vai ter alguém para cuidar? Muitas vezes os filhos trabalham, não tem tempo, todo mundo sabe que a gente leva cada vez uma vida mais corrida, né? Sim. Os netos estudam, têm atividades, né? Criança muitas vezes, às vezes não tem nem como cuidar desse idoso, paciência e tudo, né? Como lidar. Então, assim, plantar neles essa questão do cuidado, né? E preservar essa independência também é uma coisa legal que a gente faz, né? Sim. O exercício faz de que forma? Fazendo com que eles percebam o quanto que é necessário o exercício. A gente quer que eles estejam lá de livre e espontânea vontade, gostando, né, de fazer musculação, hidroginástica e alongamento, yoga, mas a gente está sempre comentando e falando para que eles entendam, né, que o fortalecimento do músculo, o cuidado com esse corpo, né, me garante realmente o que eu quero, que é autonomia e independência, né? Principalmente a independência. Autonomia a gente sabe que depende de outras coisas também, outros fatores, mas a independência para que eu consiga morar sozinho, dirigir, como a gente tem vários idosos que vão dirigindo, né? Lá para o Instituto, levantar, preparar minha alimentação, comer na hora que eu quero, fazer o que eu quero. Tudo isso tem um preço, essa independência, essa liberdade, né? E o preço que se paga é esse autocuidado, né? Eu saber até onde que eu posso ir, porque hoje a gente sabe que no Estatuto do Idoso, a responsabilidade é da família desse cuidado, né? Mas e se acontece um caso como esse e a família não tem, né, como cuidar? Para eu cuidar, eu preciso parar de trabalhar. Não é uma coisa para se pensar assim? Sim. Né? Daí tem que pensar, né? Existe só esse filho, né? É filho único, né? Tem outra pessoa, né? Além, né, desse filho, né? Então a gente tem que fazer ali um estudo, né, daquela situação, daquela família, né? Tentar entender de que forma se está, né, essa família, para a gente poder encontrar alguma forma. Por isso que a gente faz o atendimento, para a gente conseguir entender a realidade daquele idoso, entender de que forma que os vínculos deles, quem são as pessoas, quem são redes de apoio, com quem que eles podem contar, e tentar encontrar alguma forma, né, alguma maneira de que eles tenham a sua proteção, né? A sua proteção garantida, né? Porque às vezes esse filho em específico não pode, mas às vezes tem um neto que pode, né? Então a gente tem que tentar encontrar algumas maneiras, estratégias ali, né? Porque de certa forma aquele idoso precisa daquela proteção, né? Ele não pode ficar abandonado, né? Se ele for abandonado, daí infelizmente daí é ILPI, né? Instituição de longa permanência, mas aí é o que a gente não quer. Né? É um dos nossos objetivos ali no Instituto, é que isso não aconteça. E outra coisa, a gente sabe das dificuldades que é você colocar um idoso num... É bem burocrático. Não dificuldade até de vaga mesmo, né? Não. Porque não tem vaga sobrando disponível, né? Eu até citei esse caso porque eu já ouvi vários casos assim de pessoas que chegam numa situação dessa. A gente
sabe que muitas vezes a pessoa precisa trabalhar. E também tem casos que parece que quanto mais filhos tem, mais difícil mais conflitos tem, mais difícil é essa divisão, né? Porque muitas vezes o idoso vai ter que vai chegar num ponto que ele vai ter que ir para casa de alguém, ou alguém ir morar com ele, né? E como é difícil essa fase, né? E infelizmente hoje não se pensa muito no idoso, né? Não tem muito esse olhar. E por mais que a pirâmide etária está se invertendo, né? O nosso número de idosos está aumentando. Então, é onde a gente precisa pensar em qualidade de vida para esse público, né? Que a gente pensar em alguma estratégia futura. Né? A gente sabe que em vários países existem condomínios assim próprios para idosos, né? Totalmente voltado pensado, né? Tanto na parte da engenharia ali, do cuidado, da acessibilidade, como tem que ter equipe, né? Como nessa parte também de atividades e para que ele tenha, porque são pessoas que não trabalham mais, né? E precisam tá se ocupando, trabalhando ali dentro, fazendo atividade, não só atividade física. E é bem legal porque muitos tem bailinho, tem bingo, tem, né? Sim, eles amam. Uma visão diferente. Mas a gente sabe que aqui as instituições também que tem, eles procuram fazer um trabalho, alguns eu acompanho, assim, procuram fazer um trabalho bem bonito com os idosos, né? De atividades e um trabalho de convivência também entre eles, porque ali eles convivem mesmo, né? Dormem, acordam o tempo inteiro juntos. E fazendo essa equipe multidisciplinar também, né? Para que o idoso tenha uma velhice digna, né? Sim. Eles contribuíram para que eu esteja aqui hoje, teve pessoas lá atrás, né? Mas assim, a gente convive com isso e tem essa visão, né? Mas aí a gente sabe que para muitas pessoas a realidade é diferente, né? E tem essa preocupação. Então eu acho legal que dentro do Instituto a gente está sempre conversando e discutindo e levando esse tipo de orientação e através de palestras e bate-papo e conversa para que eles entendam. E é muito importante. É o que eu tenho pensado muito essa questão do maior tesouro que eles comentam, que é a independência, né? Sim. E dessa responsabilidade que eles têm sobre isso, né? Sim. Porque tem pessoas que eu convido, por exemplo, para frequentar um instituto e a pessoa fala assim, eu não sou velho. Pior que acontece mesmo. Né? Eu não sou velho, tô lá com 60, 65, tá se achando, né, podendo tal. E só que não percebem assim o quão grandioso é aquele ambiente, principalmente por essa questão desse acolhimento multidisciplinar, desse cuidado, né? Mas também porque a gente precisa perceber entender que o meu corpo está envelhecendo, da hora que eu nasci, né? Só que chega uma horinha, assim, depois dos 60, que ele corre um pouquinho mais depressa, né? Todos nós estamos no processo de envelhecimento, né? Então, cada faixa etária, a gente tem uns cuidados ali que é daquela faixa etária, né? Então, a velhice não é diferente, né? A gente tem ali os cuidados ali da velhice, né? Então... E a gente tem lá dentro histórias lindas, né? De cuidado. Porque tem pessoas que ela tem uma amargura em relação ao envelhecimento e outra coisa, ela tem também uma falta de aceitação, né? Sim. De que ela é velha. Então tem pessoas, por exemplo, que você vai dar um apoio de um braço, porque você sabe que a pessoa tem um pouco de dificuldade e a pessoa meio que recusa. Não, é que como se não quisesse aceitar, que ela precisa às vezes de uma bengala, de um andador para poder se ajudar. E essa ajuda... Esse material aí, ele não é vergonhoso de usar, né? Faz parte. E ele é um autocuidado. Porque se eu não usar uma bengala ou um andador no momento que eu estou precisando, eu posso cair e daí o problema vai ser muito maior. Inclusive,
a gente já trabalhou nos nossos grupos sobre essa questão do processo de envelhecimento, né? Da aceitação. Da aceitação. Foi bem legal, né? Porque daí um foi trocando a experiência com o outro, né? Um foi contando como cada um foi vendo a sua velhice, como cada um compreende. Foi bem interessante, sabe? Então, por isso que a gente gosta bastante dos grupos, né? Para poder trabalhar essas questões ali com eles, né? Uhum. Então... Eu também gosto bastante de conversar, porque daí a gente vai vendo nas conversas como eles expõem essa questão, né, do envelhecimento. Porque não deve ser fácil você, sabe, de repente, de uma hora para outra, você ter que escolher, ter que ir para casa de um filho, por exemplo, porque você não consegue mais, né, se virar sozinho. E o duro é quando alguma coisa relacionada à autonomia, né? Porque a autonomia, ela me dá o direito de eu levantar e falar, não, hoje eu quero tomar o meu café dessa forma. E a gente sabe que o envelhecimento muitas vezes compromete a nossa mente, causam demências que fazem com que a pessoa muitas vezes começa com pequenos esquecimentos, né? E são coisas que a gente vai detectando também nesse trabalho com idosos, né? Que eles vão falando dessa questão. Nossa, eu estou percebendo a minha mente fraca, como eles falam, usar esse termo, que eu estou ficando muito esquecido, não estou lembrando da onde eu pus a chave, da onde eu pus o celular. De vez em quando eu faço isso também. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Mas muita coisa a gente tem que parar e fazer com que eles reflitam. Porque, assim, às vezes, realmente, o esquecimento de uma chave, onde eu coloquei a chave ou o celular, uma panelinha no fogo lá, né? É falta de atenção. E não porque eu tô com alguma demência, né? Então, a gente tem que orientar isso também, porque a gente também faz. Sim. Às vezes, você tá com o celular falando, só que, ao mesmo tempo, você tá fazendo várias coisas e a sua mente não dá conta de onde você foi e largou aquele celular, né? E você tenta voltar ali na memória. E hoje a gente vê até criança, né? Com esse tipo de coisa, por acho que excesso de afazeres, de informações, de tanta coisa na mente, né? A gente... eu vivi uma geração onde a gente parece que fazia uma coisa de cada vez, né? Hoje até brincar, as crianças brincam de várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E, então... Vocês têm mais algum projeto, alguma coisa que vocês gostariam de estar falando? A gente falou bastante, né, dos acolhimentos, né, e dos grupos, mas a gente desenvolve outras atividades também, né? Não é somente isso, né? Tem as visitas, né, domiciliares, né, que daí a gente vê a situação, se for necessário a gente vai na casa, se for preciso. E a gente também faz a busca ativa, né? Às vezes o idoso desiste, né? A gente às vezes tenta entender o porquê que ele desistiu. Quando a gente pode ter a casa dele. Desistiu de frequentar, você fala? Desistiu de frequentar o centro de convivência, né? A gente tenta entender, fazer uma busca ativa, né? Primeiramente a gente tenta com contato telefônico, né? Depois a gente tenta por meio da visita, né? Mas também outras situações também que a gente daí... Porque a visita, ela é mais pra gente entender ali o idoso no seu ambiente, né? No seu ambiente do seu cotidiano, né? Ali no território onde ele vive, né? No seu lugar, é onde ele se sente melhor, né? Então, a gente faz esse trabalho também, né? E também tem os projetos, né? O Centro de Convivência também, a gente desenvolve vários projetos e parcerias com empresas, instituições de ensinos, as faculdades, a gente conta, né, com a ajuda desses futuros profissionais também, de psicologia, de serviço social, de outras áreas, que podem estar contribuindo com os idosos, né, com um auxílio com a tecnologia, projetos inovadores, assim, para a gente trazer, né, no Centro de Convivência. E um projeto, que eu vou até citar um exemplo, né, que está sendo bem interessante ali dentro do Centro de Convivência, que é um projeto que foi feito com uma parceria com a Unespar, né, que é a Universidade Estadual do Paraná, daqui de Paranavaí, com um curso de serviço social, em que foi feito
como forma de atividades extracurricular, né? Os alunos eles precisam cumprir durante a graduação essas horas e para eles poderem ir até o instituto e lá no instituto eles fazerem um acolhimento para fazer uma pesquisa com um questionário semi-estruturado, né? E eles vão tentar fazer o levantamento do perfil dos nossos idosos. Tentar entender quem são esses idosos. Porque, assim, lá nós temos muitos idosos, né? A gente tem em torno... Eu não tenho o número exato, mas deve ter em torno de 800 a 900 idosos. É um número alto, né? Tem idoso que vai lá e faz só uma atividade e volta para casa. E tem uns que faz 10 faz 10, né? Todos. Né? Tem uns que... Acho que moram lá. Verdade, daqui a um dia tá construindo uma casinha ali do lado. E então é uma forma da gente se aproximar mais deles, né, de todos, pra gente poder ter dados, pra gente poder ter olhar, né, esse perfil que a gente tem, né, tanto de quem são os idosos que têm insuficiência de renda, quem são os idosos que estão com seus vínculos vulneráveis, até mesmo para dar um suporte para o nosso trabalho, né. Então vai ser um projeto que já está em andamento. Os alunos são 6 alunos que estão indo no instituto 4 vezes por semana. Eu supervisiono junto com o colegiado de serviço social, né? A gente acompanha esses alunos, a gente faz a supervisão com eles, orienta, né? Tipo, eles não fazem isso sozinhos, né? E é mais para, tipo assim, coletar dados, coisas que de fato um aluno pode estar realizando, né? E vocês têm ideia, assim, do prazo que assim, é um prazo mais ou menos do que demoraria para que atinja, né, esse projeto e consiga traçar um perfil? A gente pensa, né, que até o final do ano a gente consiga, né? Mas isso varia muito, né? Porque, assim, tem aquele idoso que fala super rápido, que é pontual, né? Tipo, ele não, né... E tem aquele que, se deixar, ele leva a tarde inteira conversando ali, né? Ele quer contar tudo. De um assunto passa para outro e a gente precisa estar aberto para poder ouvir, né? Isso. Então depende muito, né? Porque o tempo varia de acordo conforme for a necessidade dos idosos, né? Mas a gente pensa, né? A gente fez um cronograma mais ou menos para até o final do ano. Falando até dessa questão do falar, assim, a gente vê nós como professores também, de vez em quando nós conversamos lá ali entre os professores e a gente vê a necessidade deles de falar, né? Sim. Muitas vezes, até no início de aula, a gente se enrola ali para começar, porque alguém vem te contar alguma coisa e dali parte para outra e os alunos quase que tem que interromper, porque a gente vê que muitos... ficam muito sozinhos, né? E passam, às vezes, não só o dia, como a semana, mais de uma semana. Alguns né? a vida. Sem ninguém, né? Então, assim, por isso é que cada vez a gente relata o quanto que é importante aquele local, né? Sim. Para que é o momento deles, a gente vê. Por isso que a gente comentou também que tem pessoas que quase que moram ali, né? Que fazem bastante atividades e frequentam porque percebem realmente o quanto que aquilo é benéfico para eles, para a vida deles, né? É um momento rico, de... né? E eu tenho vários relatos de pessoas que se reencontraram ali dentro, que foram amigos de escola, por exemplo. Imagina você ter estudado com alguém lá no colégio, lá atrás, né? E você reencontrar essa pessoa, meu Deus, 40, 50 anos depois, e lembrar dessa pessoa, querer saber como que foi. E muitas vezes as duas pessoas moravam aqui, aqui a vida inteira, só que já cada vi casos assim também. Eu acho muito interessante. Eu tenho vários casinhos assim. E ali dentro eles relatam. E a pessoa fala, nossa, olha, fulano foi meu amigo de infância. Hoje mesmo uma aluna comentou comigo, né? Que elas trabalharam juntas há 40 anos atrás e estão se reencontrando dentro do CCI, professoras aposentadas. Então é um negócio muito legal, né? Que serve para a gente ver o quanto que é importante
essa palavrinha que chama convivência, né? Para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para que a gente realmente envelheça bem com qualidade, né? Sim. É até engraçado quando vai outras faixas etárias de idades visitar o instituto e eles já querem participar, né? Essa semana mesmo foi um grupo de criancinhas, né? Acho que tinha uma faixa etária de 8 anos. Eu já posso participar aqui? Aí a gente fala, não, só com 60 anos. Aí eles falam, vai demorar. Então, daí ele falou assim, mas quando eu fazer 60 anos, eu quero vir aqui. Aí, assim... É legal ter esse... Eu também tive esse ano um grupo da escola que foi fazer uma prática de yoga. Daí eles fizeram essa integração junto com os alunos. Foi fantástico, assim. Eles perceberem, né, as dificuldades que os idosos têm, sim. lógico, de mobilidade, de deitar, de levantar, né, mas eles estarem juntos ali e também todos saíram de lá encantados com o local, né? Sim. E daí dá vontade de partir dos 10 anos para os 60. Assim, né? Então, nós vamos encerrar essa conversa aqui, mas eu gostaria de que cada uma falasse um pouquinho de como tem sido essa experiência, assim, porque vocês, as duas, estão, a Rani com um pouquinho mais de tempo, mas foi o seu primeiro contato com o idoso, né? Foi. A sua primeira experiência. E agora a Letícia, aí há um mês dentro do CCI, né? Sim. Como é que tem sido esse trabalho com esse público, assim, para vocês? De primeiro momento, assim, quando a gente se forma, a gente nunca sabe, principalmente na minha área, né? Porque existem vários espaços socioocupacionais que a gente pode estar ocupando. E quando a gente se forma, a gente é sempre uma caixinha de surpresa. Aonde a gente vai atuar, né? Com quem? Com que público? Aonde que eu vou me apaixonar, né? Sim. E então, quando eu entrei no instituto, a gente sente aquele medo, né? Será, né? Como que vai ser? Mas é muito apaixonante, né? Porque conforme você vai criando ali o vínculo com o idoso, com a pessoa idosa ali, eles têm um carinho muito grande pela gente, eles são muito gratos, né? Por tudo aquilo, por qualquer coisa que a gente faça por eles, eles são muito gratos. E eles são muito carinhosos também, né? Então, aquele carinho pela gente, né? Até por um simples momento ali de conversa, né? Com a gente, eles já ficam muito agradecidos. E até mesmo, assim, enquanto profissional, né? Foi muito rico, né? Eu aprendi muito, poder entender ali de que forma se dá a política da pessoa idosa, de que forma que se dá a atuação do assistente social ali com a pessoa idosa. A gente não imaginava, né, como seria, mas assim, eu gosto muito, eu amo, na verdade, né, eu amo o que faço, eu amo estar ali com eles, sabe, não tem nem palavras, assim, sabe, mas é muito bom. É muito bom quando a gente tem motivação, né, para levantar e... Quando eu chego ali no instituto, é até engraçado, porque eu sempre gosto de entrar pela parte de baixo, né, que é 2 andares, né, o instituto. E daí, porque eu vou passando por eles e eles já, tipo assim, eu acho que eu tenho que tirar um tempo sempre pra até chegar na minha sala. Leva uns 20 minutos pra chegar na minha sala. Porque daí um para, e outro para. Então, tipo assim, é muito gostoso. É muito gostoso a recepção deles com a gente, né? Então, até mesmo como pessoa, né? Tipo assim, até pra gente ver quando a gente for envelhecer, né? Que tipo de pessoa idosa eu quero ser? Como eu quero envelhecer, eu quero ser aquela pessoa rabugenta, reclamona, que só fala de doença, de dor. Verdade. Ou eu quero ser aquela pessoa autoastral que com certeza, de bem com a vida, né? Isso é legal a gente analisar, né? Sim. E você, Letícia, como é que tem sido essa experiência de um mês ali de contato com eles? É pouquinho tempo, mas já dá para dar um gostinho, né? Dá sim. Para mim também tem sido muito gratificante, assim. É desafiador porque é a minha primeira experiência depois da graduação e também com essa faixa etária, assim, enquanto profissional. Eu tive muito contato na minha vida com a minha bisavó até os 94 anos. Olha que coisa boa. Com os meus avós. E, assim, pela... contato também e amizade. Sempre fui muito amiga de idosos, assim, de conversar, trocar umas histórias. Ter paciência para ouvir, Sim. né? E na graduação eu tive pouco contato com o estudo,
Mas o interesse estava aqui no meu coração, assim, de que seria uma área que eu ia me apaixonar. E nesse primeiro mês já estou sentindo os primeiros sinais, assim, desse vínculo, desse carinho, dessa gratidão. Por cada conversa, cada contato que a gente tem com eles, assim, tá sendo muito gostoso. Eu tô aprendendo muito com eles e ensinando também o que é possível com a psicologia. Ah, que legal, que bom. Então, encerramos aí o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que foi um bate-papo enriquecedor, né? Sim. Fica aqui um convite especial para as pessoas que ainda não participam do CCI, para que venham fazer parte. Não tenham preconceito, tem gente que está na fila ali esperando fazer 60 anos para poder pular aqui dentro. E a gente que participa sabe ativamente ali, sabe o quanto que é bom. Um dos nossos lemas é respeito aos idosos, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem muito respeito a essas pessoas, a história que elas construíram, né? E o que a gente luta e quer é preservar a saúde delas. Sim. E fazer com que elas envelheçam felizes, né? Independentes, conquistando coisas ainda, realizando sonhos ainda, né? Que a gente sabe que tem tantos que têm vontade, têm sonhos ainda, então isso é muito bom. Tem pessoas ali dentro que voltaram para o mercado de trabalho, por exemplo, estão produzindo ainda, então isso é sempre muito bom, né? Então, obrigado por esse bate-papo aqui. E até uma próxima. Gente, até semana que vem. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.